Olá, bem-vindos. Estamos no capítulo 5. A gente vai falar hoje da segunda casa e mais aprendizados vêm nessa visita à segunda casa, ao terceiro anjo, né? Que o Michael Thomas vai visitar. Vamos lá? Vamos começar a nossa leitura? Sim, a segunda casa. Não demorou muito até que Mike percebesse que havia à disposição uma mudança em relação ao que ele estava acostumado até este ponto da jornada. Avançando sem dificuldades naquela trilha, nunca tinha considerado haver qualquer tipo de escolha apresentada a ele no que se refere a qual caminho percorrer. Além disso, estava perplexo com o que percebeu intuitivamente como a sensação de ser observado. Na distância à frente, ele pôde ver com clareza uma situação preocupante se desenrolar. Havia uma bifurcação na estrada que lhe obrigava a escolher o caminho que o levaria à casa seguinte. Mike encolheu os ombros e parou, encarando o que estava adiante. O que é isso? Pensou consigo mesmo. Como poderei saber meu caminho nesta terra estranha de casas e anjos coloridos? Mike não esperava qualquer resposta, visto que as perguntas eram retóricas e destinadas apenas a que sua mente ouvisse. Ele, porém, estava incomodado. Então, lembrou-se do mapa. Sentou-se junto à lateral da estrada. Mike colocara o mapa em alguma sacola, junto ao pão, e estava prestes a apanhá-lo quando foi quase derrubado pelo cheiro que emanava de sua bolsa. O que morreu aqui? Mike disse em voz alta para si. Cheirava tão mal que Mike quase não queria ver o que causara aquilo. Definitivamente era um cheiro orgânico, e então presumiu que o pão era o responsável. Mike estava certo. Com delicadeza, retirou o mapa da sacola, tratando-o como o precioso presente que era, e na esperança de que o cheiro não tivesse danificado de alguma maneira o objeto sagrado, porém aparentemente inútil. Ele saiu intacto, mas o pão não. Mike descarregou o conteúdo da bolsa no chão e estremeceu diante do que viu. No chão estavam os restos podres de pão e biscoitos, que pareciam ter passado meses expostos em uma floresta tropical. Os pedaços pútridos estavam negros de bolor, e Mike viu os primeiros e únicos insetos daquela terra realmente estranha, e havia milhares deles. Parecia a cidade dos vermes. Ele largou a bolsa e levantou-se rapidamente. Pão não é carniça, Mike pensou consigo. Não há carne estragada aqui. Como é possível? Além disso, eu apenas deixei a Casa Azul há algumas horas. Até mesmo com carne apodrecendo, isso não aconteceria. O que está se passando? Apertando o nariz, Mike parou e se aproximou para olhar mais de perto. A massa negra e borbulhenta no chão continuava a envelhecer diante de seus olhos. Ele observou enquanto as pequeninas e nojentas criaturas comiam o resto da repugnante sujeira que se decompunha e depois umas às outras. Mike estava revoltado com o que via e virou a cabeça para não ter aquela visão asquerosa, quando algo que estava atrás chamou sua atenção. Sim, há alguma coisa lá. Ele sabia que tinha visto algo verde e indistinto fugir de seu olhar e assumir o controle do mato. Mike sentiu calafrios subirem e descerem pela espinha.
De modo intuitivo, sabia do perigo de retornar para ver o que era. Então, aguentou. Uma bifurcação na estrada? Talvez um animal, uma criatura ou algo que o seguia? O que estava acontecendo naquele lugar sagrado? Quanto ao pão, Mike se virou em direção à sujeira detestável que ele descarregara na estrada e percebeu que, agora, olhava para uma pilha de poeira. Sem vermes, sem pão, sem odor. Eles retornaram às suas origens básicas, a poeira que começava a voar com o vento brando. Qual era o significado daquilo? Mike lembrou-se de que o anjo o havia advertido a não pegar qualquer alimento, mas não imaginava que significasse lanches para a viagem. Talvez os itens de dentro das casas fossem, de algum modo, diferentes e não podiam durar muito no caminho. Olhou preocupado para o mapa. Pegou-o com cuidado para que não tocasse em qualquer verme teimoso. O mapa estava imaculado, exatamente como no momento em que o colocara na sacola. Mike não compreendia. O mapa repousou ao lado da comida e ainda assim estava intacto. Mike tentou outro teste. Pegou a bolsa e a cheirou, hesitante. Não havia resquícios do horrível odor que permeou seus sentidos alguns minutos antes. Mike não fazia ideia do que realmente havia acontecido, mas aprendera uma lição valiosa. Nunca mais guardaria alimentos de qualquer uma das casas ao longo do caminho. Novamente, havia movimento atrás dele. Alarmes começaram a soar em sua cabeça. Ande! Mike desesperou-se. Instintivamente, desenrolou o mapa na esperança de que lhe fosse dada uma pista em relação qual caminho tomar na bifurcação. Lá estava, mais uma vez no mapa, o ponto vermelho. Você está aqui. Sem nada ao redor, apenas a posição atual de Mike. Aquela coisa inútil ainda nem mostrava a bifurcação. Maldição! Mike explodiu em voz alta. A exclamação era, de alguma forma, totalmente despropositada naquela terra, mas refletia a frustração de Mike. Que grande mapa azul! Mais uma vez, Mike detectou movimentos atrás de si. Estava se aproximando. Estava se aproximando? Por que ele não conseguia ver? Como poderia ser tão veloz? O que era? No momento, os sensores do cérebro de Mike estavam no modo pânico e ele rapidamente se levantou e seguiu adiante, olhando por sobre o ombro a quase todo o passo que dava. A figura efêmera não se revelara quando Mike olhava para trás. Como poderia saber com exatidão quando Mike olharia para frente? A cada vez em que ele o fazia, seus passos aceleravam até que realmente começasse a correr. A presença atrás de Mike igualou seus passos. Os 400 metros até a bifurcação foram vencidos mais rapidamente do que ele havia feito naquela terra enigmática. Mike estava com medo. Ele chegou rapidamente à bifurcação, arfando por causa do esforço e de seu medo. Chegou ao cruzamento sem qualquer palpite sobre qual direção deveria tomar, mas agora estava perturbado com a indecisão. Mike permaneceu imóvel no entroncamento, ofegando de pânico, e gritou em desespero para as nuvens: Azul! Qual o caminho? Mike, de fato, não esperava ouvir Azul. Portanto, a voz suave que parecia emanar de dentro de sua cabeça foi um choque.
Use o mapa, Mikhail. Rápido. Mike não estava com disposição para questionar a estranheza do pedido, assim como sua falta de lógica, uma vez que havia feito exatamente aquilo apenas alguns momentos antes. Já com certa habilidade, Mike mais uma vez desenrolou o mapa. O ponto vermelho, você está aqui, estava aparentemente no exato lugar onde costumava estar. Ele nunca se moveu, permanecendo sempre no centro do mapa. Mas o que era isso? Mike observou mais de perto, com gotas de suor caindo no pergaminho. O ponto agora mostrava o entroncamento. Visto que Mike de fato se localizava no cruzamento, no momento o mapa era atualizado. A mente de Mike não parava de acreditar no humor do significado da palavra para o anjo. Ele olhou mais de perto. Além do entroncamento, havia agora uma seta visivelmente apontando para a direita. Mike não hesitou. Enquanto enrolava o mapa, correu para a direita e subiu uma pequena colina. Ele continuou a olhar para trás em quase toda a oportunidade que tinha, sentindo, sabendo que havia um perseguidor longe das vistas. O borrão verde passava rapidamente por entre as rochas e os arbustos, mantendo o ritmo com o aumento de sua velocidade. Somente na elevação, Mike suspirou aliviado. Ao longe, ele viu outra casa. Sentiu que a salvação estava disponível. Enquanto os olhos se movimentavam com rapidez atrás de Mike, este apertou o passo e alcançou o caminho para onde sabia que encontraria segurança, abrigo e alimento. A entidade obscura e vil atrás de Mike estava furiosa. Ela o teria pego se Mike hesitasse mais na estrada. Ela ferveu de raiva pela oportunidade perdida e tomou seu lugar no alto das árvores, do lado de fora de uma casa de cor laranja, na qual Michael Thomas acabara de entrar. Lá, a entidade repugnante esperou pacientemente. Poderia ser uma longa espera, mas ela não se importava. Vamos comentar? Uhum, Eu acho interessante que no livro em inglês ele não chama de ela, chama de it, tipo a uhum, coisa. Mas no português, o a coisa é ela, a coisa é ela. Só que como aqui o ela é com letra maiúscula, parece ela substantivo feminino, uhum. né? A gente tem a sensação de que a Sim. coisa é uma feminino, mas não é, ele só está se referindo à coisa. Mas o que eu queria comentar é que eu gosto tanto desse livro, que muitas vezes quando eu estou ansiosa, e eu tenho contado que eu sempre converso com o meu coração, né? Eu converso muito com o meu coração. Eu compro um terreno, eu converso com o meu coração, e aí eu tô vendo outras pessoas do mercado reclamando que as casas deles não vendem. Aí eu vou pro meu coração e falo, coração, devo seguir construindo, tá tudo bem. Aí meu coração fala que tá tudo bem, aí eu sigo adiante. Só que eu já aprendi, por causa desse livro, a esperar a hora de perguntar. Eu não pergunto com antecedência, tipo assim, eu tô com um BO. Só que eu não vou resolver esse BO agora, eu só vou resolver esse BO amanhã, quando eu estiver na obra, vamos supor. Não adianta hoje eu ficar, coração, o que será que eu vou fazer? Porque tem essa coisa do ser atualizado, ser corrente. Em inglês eles falam current. Em português, eu não sei qual é a palavra que ele usa, porque eu li o livro em inglês, né? Que eu tô tentando lembrar. É um atualizado, tipo GPS. Só que é na hora, você tá na situação, na hora vai vir a solução. Então, muitas vezes, por causa desse livro, eu acalmo e falo, na hora certa a solução virá. E aí eu deixo para conversar com o meu eu superior, com minha essência, na hora do fato e não antes. Muitas vezes eu falo, ai, tô tão ansiosa, será que essa história, eu vou fazer o quê? Aí eu lembro.
Agora não é hora de pensar nisso. Espera chegar a encruzilhada, espera chegar o momento, que no momento você vai perguntar e você vai ter a guiança. E eu tenho usado isso, ó, desde que eu uso esse livro, por causa disso, dessa parte. Quando o Michael Thomas vai ficando esbaforido, a coisa tá chegando, meu Deus, já olhei esse mapa aqui não me mostrou nada. Ou seja, a resposta não está no passado. Não é eu já olhei no mapa e, portanto, eu sei. Não, a resposta não está no passado. A resposta está no agora. Porque, como a gente sempre ouve na espiritualidade, só existe o agora. E quando você está no agora, você vai ter toda a frequência das outras pessoas envolvidas para você poder lidar com aquele fato. Não é uma sensação de irresponsabilidade, de tipo, eu deixo para a última hora, não é isso. É a sensação de você saber que na hora certa você vai ter a guiança. Eu uso muito isso por causa desse livro. O futuro ele leva à ansiedade, né? Você querer algo do futuro te leva a ter ansiedade, né? E ficar no passado a tristeza, né? Então só tem que ser o agora mesmo. Perfeito, Só perfeito. na hora da encruzilhada. Ele Né? fala muito, Na encruzilhada diante de si, né? como lidar Chama. com medo, né? Aqui é algo que está começando a nos ensinar a lidar com medo, né? Ele Né? percebeu que tem algo. E sempre tem algo, né? É muito, eu acho muito legal esse livro. Ele vai dando umas dicas assim. Aí a outra coisa é do alimento, né? O que que quer dizer o alimento? Primeiro o anjo falou para ele, não leva nada daqui. E ele, puf, põe a comidinha na sacola. Aí a comida estraga muito rápido, porque aquele lugar ali que ele tá não é um lugar para que tenha a mesma noção de tempo. Porque o tempo, ele é relativo. Ou seja, o tempo não é como a gente acredita que ele é. E isso é uma história antiga e longa, a gente não vai entrar nisso agora, mas desde Einstein ele já vinha discutindo que o tempo não era linear, quando ele fez as teorias da relatividade dele. Aí, essa coisa do alimento estragar, eu acho, não sei, Lidy, o que que você pensa, porque a Marília não leu o livro antes, mas eu acho que agora você também deve ter sua percepção. Eu acho que é muito o de confiar que ele vai ser alimentado, confiar que ele vai ser provido, o desapego. Eu não preciso ficar carregando a comida da trouxa junto comigo. A solução virá. Eu acho que é isso que quer dizer, mas quando o pão apodrece tão rápido que vira pó, eu acho que ele está falando da não linearidade do tempo, de que o tempo não é bem assim como a gente pensa, porque não Uhum. é. Quando eu Eu li acho que agora da que dissolve e tal, eu pensei eu fiz uma ligação com vibração, ou seja, a frequência, a vibração, a ideia, a situação da casa um não serve para casa 2. Então, já foi. Aquilo já foi. Aquele alimento servia para aquela casa. Para este momento, não serve. É como se fosse você já andou para frente. Não adianta ficar querendo pegar migalhas antigas, vai, vamos dizer assim. Muito legal, que percepção legal. É, na hora que eu li, eu pensei nisso. E faz todo sentido, porque eu que estou crudívora há 3 anos, eu vou percebendo que à medida que você vai caminhando na vida, você vai mesmo mudando sua alimentação. Uma alimentação muito pesada, muito refrigerante, muita carne, já não vai servindo mais para quem está mais espiritualizado. Porque quem está mais espiritualizado já não tem mais tanta necessidade de densidade. E aí vai naturalmente deixando de comer coisas que são densas para comer coisas mais sutis. Então, eu achei legal a sua percepção. Uhum, Você queria falar, Lid? é, não, não, é isso aí mesmo. É É, legal. essa mudança. Eu acho que eu acho que a história aqui está dizendo justamente isso, né? O tempo não é linear, né? Aqui está querendo dizer isso, o que passou, passou, e nem o que você imagina, nem sempre é, o que que é real, o que que não é real, o que que é ilusório, o que que não é ilusório. É fazer uma reflexão mesmo nesse sentido. uhum. Legal. Vamos continuar? O anjo esperado encontrava-se dentro da Casa Laranja. Michael estava praticamente exaurindo
exaurido quando Laranja, como Mike decidiu chamá-lo, disse suas primeiras palavras. Saudações, Michael Thomas, de intenção pura. Estávamos à sua espera. Saudações para você também. Michael esperava não soar tão aliviado e esbaforido como de fato estava. Sua voz tremera. Ele precisou se controlar para não abraçar a enorme entidade laranja que agora estava à sua frente. Ele estava muito contente por ser novamente protegido. Venha aqui, venha por aqui, afirmou o seu anfitrião laranja, enquanto se virava e o conduzia ao interior da casa de dons e ferramentas. Mike se certificou de que a porta estava fechada. Ele prosseguiu, ainda tremendo e sem respiração por causa da experiência que tivera momentos antes. Ele ainda estava aterrorizado. E mais do que nunca, repleto de mais perguntas a respeito daquela terra de contrastes desconcertantes. Como o anterior, este anjo era esplêndido. Mais uma vez, Mike estava impressionada por seu tamanho e pela benevolência que sentiu. Esta entidade fez com que se sentisse tão bem-vindo e amado quanto os demais que havia encontrado. As demais, né? Aposto que eles são todos feitos da mesma matéria. Ele riu. Na verdade, somos todos da mesma família, o anjo disse. Mike estava tão atormentado que se esquecera muito rapidamente de como a comunicação funcionava com estas criaturas espirituais. Sinto muito, foi a única coisa que conseguiu deixar escapar. Laranja virou-se e parou. Inclinou a cabeça para um dos lados, de um lado de um modo intrigado. Mike olhou para o rosto da entidade. Sente muito? Fez uma pausa. Por elogiar minha magnificência? Por se sentir amado? Por se questionar quem somos nós? O anjo sorriu. Recebemos muitos visitantes, Michael Thomas. Dos muitos que visitaram esta segunda casa, até agora você foi o que fez o menor número de perguntas. O dia mal começou, Mike respondeu, suspirando. Ele queria perguntar ao anjo a respeito do medo e do pânico dos instantes anteriores. O que o estava seguindo? O anjo sabia que a resposta estava por vir. Eu não posso dizer o que você deseja saber, Michael, o anjo afirmou. Não pode dizer ou não irá? Perguntou Mike, de modo respeitoso. Ele sabia que a pergunta era retórica e prosseguiu. Eu sei que você sabe. Mike hesitou e, em seguida, tentou disparar perguntas em alta velocidade. Por que você não pode me falar? Indagou. Você sabe mais sobre isso do que eu, o anjo respondeu. Como isso é possível? Aqui nem tudo é o que parece ser. Aquela coisa estará lá quando eu sair? Sim. Ele pertence a este lugar? Parece destoar deste ambiente espiritual. Tem o mesmo direito que você de estar aqui. Pode me prejudicar? Me prejudicar? Sim. A defesa? Sim. Você me ajudará? É por isso que estou aqui. O anjo permaneceu em silêncio quando Mike subitamente encerrou seu questionamento. As respostas do anjo confirmaram a Mike que Laranja sabia de tudo. Ele começou a se tranquilizar. Se ele tem conhecimento, então potencialmente há mais para eu saber. Mike pensou consigo mesmo. Serei paciente.
Tenho certeza de que mais me será mostrado à medida que eu progredir. Parece ser o modo como as coisas funcionam aqui. Michael, de repente, se lembrou do quanto considerava o mapa inútil menos de uma hora antes e como ele o havia salvo no momento em que precisou. Dá para perceber que o Mike está aprendendo a esperar o agora, né? Uhum, Ao invés dele ficar Sim. ansioso com e quando eu sair, ele falou: não, tudo bem, eu tenho certeza que vai me ser mostrado. Imagina que a gente carrega isso para nossa vida. aham, Tipo, eu tô tensa, não vou relaxar, porque eu tenho certeza que isso será mostrado. sim. É lindo demais. Você sabe que Deus é muito presente, disse o anjo, quase rindo. Ele estava mais uma vez sintonizando-se aos pensamentos de Michael Thomas. O ser laranja virou-se e começou a guiar Michael para as áreas internas da casa. Michael o acompanhou. Estou me acostumando, Michael disse enquanto andava. É o que você necessita, é o que você necessita apenas no momento em que precisar? Mais ou menos isso, respondeu o anjo. A mais primitiva estrutura de tempo humano é linear, Michael. O anjo era, obviamente, outro professor. O tempo angelical não o é. Então, como você distingue o tempo? Enquanto falava, Michael era levado a um depósito. Um depósito? Como a casa anterior, a parte interna desta era titânica. O queixo de Mike caiu quando observou dezenas de fileiras de caixotes empilhados dentro de uma sala cujo teto deveria estar a uns 15 metros de altura. Nós não temos passado ou futuro, o anjo respondeu. Seu conceito de tempo segue uma linha reta e o nosso é uma plataforma que gira em sentido horário, mas com um motor em repouso. É possível ver sempre a completa dimensão de nossa trajetória, uma vez que está sempre abaixo de nós e, portanto, estamos sempre no agora de nosso tempo. Nosso movimento sempre é ao redor de um núcleo conhecido. Como a sua trajetória é reta e você está se movimentando à frente, nunca vivencia totalmente o presente. Você olha para trás e vê onde esteve. Olha para frente e vê para onde está indo. Nunca lhe é permitido que vivencie um tipo de experiência presente. Ao contrário, você vive uma existência de acontecimentos. Faz parte de sua vibração mais baixa e é adequada à sua dimensão. Isso explicaria o seu mapa, Michael disse, lembrando-se de que o ponto vermelho, você está aqui, estava sempre no meio e que os acontecimentos de sua nova existência pareciam se aproximar e se afastar daquele local. Mike pensou consigo. É exatamente o oposto de um mapa humano. Exato, disse Laranja, sobre seu ombro, enquanto continuava a conduzir. Em sua estrutura temporal, o mapa é conhecido e o humano se movimenta. É por isso que vocês entendem tempo e realidade como uma constante e o humano é a variável. Quando você se aproxima de nossa vibração e estrutura temporal, a entidade humana é a constante conhecida e o mapa ou realidade é a variável. Mike teve que pensar de fato nisso. Era confuso, mas de algum modo familiar. Sua experiência na bifurcação fora da Casa Laranja havia lhe mostrado o valor de seu mapa espiritual, mesmo que esse fosse diferente do que esperava. Ele sabia que na próxima vez em que tivesse uma escolha daquela natureza, não se preocuparia até que efetivamente chegasse à bifurcação. O mapa, então,
funcionaria. Como Azul fizera, Laranja conduziu Mike para dentro e para fora de muitas áreas bonitas e enfeitadas em seu caminho para um lugar de abrigo, amparo e alimento. Essa grandiosa casa, porém, continha caixotes com nomes em vez de cubículos, como era na casa de mapas. Mais uma vez, os nomes estavam, em sua maioria, naquela estranha inscrição árabe e ilegível para Mike, mas presumiu corretamente que em algum lugar havia um caixote com seu nome e que o veria em breve. Estes são seus aposentos, declarou Laranja. Começaremos amanhã. Suas refeições serão servidas na sala à esquerda. Você pode se lavar na sala à direita. Uma refeição lhe foi preparada. Com aquela afirmação, Laranja fechou a porta do quarto de Mike e saiu. Mike olhou fixamente para a porta fechada. Você pode ser um anjo, mas seus modos deixam muito a desejar, Mike pensou consigo, referindo-se à falta de um gesto de despedida. Acho que não posso esperar que ele compreenda a natureza humana por completo. Mike jantou suntuosamente como antes. Devorou a deliciosa comida e admirou-se com os utensílios de madeira artesanais. Ele se sentiu mal por deixar suas louças sujas para alguém lavar, mas então se lembrou do quanto odiava aquela tarefa. Ele sabia que, embora não pudesse vê-los, haveria de ter, além do anjo, outras entidades que cuidassem dessas coisas. Que combinação atípica, Mike ponderou. Um lugar que é angelical, mas que também tinha de cuidar daqueles com uma vibração humana baixa. Mike começou a pensar a respeito do sistema de esgoto e então foi atingido por uma incrível revelação. Não ia ao banheiro há dias. Não havia banheiro? Havia áreas com água para o banho e nada mais. Ele percebeu que não sentia o chamado da natureza humana desde que havia passado pelo portão. Algo acontecia com seu corpo naquela terra surpreendente. Ele não se importava em eliminar eliminação, mas realmente em uma sensação estranha. Muito legal isso, né? Uhum, Ele vai percebendo as nuances desse novo lugar, que é um pouco a sensação de: será que isso é real? Será que isso não é real? Também é interessante que ele ali logo adiante fala de novo a coisa do esperar a bifurcação para tomar a decisão. Esperar a bifurcação para se conectar com a sua essência. Que eu acho que porque esse livro trata isso com tanta clareza que eu introjetei isso para a minha vida, né? E também é interessante esse acolhimento, porque quando ele é acolhido pelo anjo, ele se sente tão amado, e depois, quando o anjo vai embora, ele fala assim: vai esperar o quê desse anjo? Tipo, ele nem tem bons modos. Ao invés do Michael compreender que o paradigma errado é errado assim, o paradigma que limita é o do Michael, ele pensa que o paradigma que está errado é o do anjo. Sabe quando a gente olha para o outro e fala: eu sei das coisas, você não sabe? Como eu estou sempre acostumada a me despedir, a me abraçar, e eu tenho o conceito de que isso é o certo, quem faz diferente de mim logo é o errado. E aí ele critica. Mas o louco é que na vida, o certo e o errado, ele muda muito a partir da perspectiva. E que quanto mais você compreende para além daquilo que para você é uma verdade, mais você entende como não há certo e não há errado. Uma pessoa que a gente julga muito má, ela na verdade está só caminhando e experimentando a vida a partir da perspectiva dela. E não há certo e não há errado. Há apenas experiências de vida. E como se blindar disso? Como não uhum, deixar que essa maldade entre em você? Aí é a história da frequência, você vai compreendendo a vida, amando e acolhendo. E aí, de modo que a experiência negativa fica sendo daquela pessoa, porque essa é a experiência dela, sem você se sentir tão vulnerável e tão atingido.
que eu quero falar com isso é que quanto mais eu me abro para novos paradigmas, novas formas de pensar a vida, menos eu julgo o outro como certo ou errado, igual o Mike está fazendo com o anjo. Tipo, bizarro, ele nem despede. Tipo, que mal educado. Achei legal isso. Uhum. Muito bom. Seguimos? Sim. Sim. De manhã, Mike sentiu-se revigorado. Comeu sozinho um café da manhã de frutas frescas e pães e saboreou o incrível gosto dessa refeição maravilhosa. Examinou a comida angelical e percebeu que era, de alguma forma, diferente. Ele deveria perguntar à laranja sobre isso, pensou. Ela está em nossa Ela está em nossa estrutura temporal, disse um animado laranja da porta aberta de sua sala. O anjo havia acabado de chegar e ouviu por acaso os pensamentos de Mike. O anjo continuou. Ela não pode existir em uma vibração inferior e possui características espirituais que são interdimensionais. Ó, que legal, Mar. Foi bem o que você queria É, aprender, né? aham. Uhum. Top. É por isso que não tem sabor humano. Michael, e por isso não pode ser armazenada. Ela não conhece futuro ou passado. Foi criada momentos antes de você comê-la e não resistirá se tentar tirá-la deste lugar. Eu pude constatar, Mike disse, lembrando-se da sujeira repugnante na estrada para a casa laranja, que quase o colocou em apuros. O anjo conduziu Mike para fora dos alojamentos, ao interior de uma grande arena circular bem iluminada. Diversos caixotes jaziam abertos e alguns bancos de cor laranja estavam disponíveis para os humanos descansarem. Também havia outros preparativos, o que pareciam ser um altar, incensos e alguns pacotes de aparência curiosa. Bem-vindo à casa de dons e ferramentas, Michael Thomas, de intenção pura, disse o anjo enquanto encarava Mike. Por favor, sente-se. Você passará bastante tempo aqui. Era o início de uma extensa série de aulas, às quais se seguiria um período ainda mais longo de aulas práticas, testes, sobre o uso dos dons e das ferramentas em uma nova vibração espiritual. Até o término, Mike passaria mais de 3 semanas naquela casa laranja. Você está elevando sua vibração lentamente, Michael Thomas. Laranja afirmou repetidas vezes durante o processo de aprendizagem. Estes são os dons e as ferramentas prometidos e o ajudarão a completar sua tarefa. Eles são seus por causa de sua intenção. Você não pode adentrar nas casas seguintes sem conhecimento de como tudo isso funciona. E de nenhum modo você pode ir para a casa se não tiver habilidade em seu uso. Mike prestou atenção. Ele sabia que essa era uma preparação para ir para casa e se lembrou de lhe terem dito que o treinamento aconteceria. Laranja desembrulhava muitos dons enquanto Michael observava. Alguns aparentemente eram feitos de esplêndido cristal e, por meio de cerimônia e intento, seriam colocados de modo mágico dentro do corpo de Mike para aumentar sua força espiritual. Incrível essa parte! Incrível, incrível. Incrível! Incrível a gente percebendo que os nossos talentos vão. Sabe na Bíblia que tem a parábola dos talentos? E que quando termina a parábola, Jesus fala assim, quando ele está contando a parábola, né? Esse dinheiro aqui, você dá mais para o que tem mais talentos, para o que tem 5 talentos, você dá mais, dobra. Para o que tem 1 talento, você dá mais 1 talento, que é o dinheiro. E para o que não tem nada, você tira. Porque é mais ou menos isso, quando você vai ampliando
a sua capacidade de frequência, mais talentos vão sendo colocados dentro de você como cristais. E aí, um tem 5 talentos, ou tem um talento, quer dizer que caminhou na vida, elevou em expansão de consciência e, portanto, pode se conectar a mais talentos. É muito lindo, Muito. é muito gostoso, né? Esse livro é muito cheio de Uhum, metáforas gostosas. sim. Vou até ler de novo isso aqui. Alguns aparentemente eram feitos de esplêndido cristal e, por meio de cerimônia e intento, seriam colocados de modo mágico dentro do corpo de Mike para aumentar a sua força espiritual. Cada um foi meticulosamente explicado e Mike teve tempo para sintetizar o que significava. Então, lhe foi pedido que explicasse à laranja para que serviam. Isso não era fácil, visto que grande parte dos testes exigia que se falasse de conceitos e empregasse palavras que lhe eram novas. Laranja falou de como os humanos vieram ao planeta detendo certas qualidades que pertenciam a diferentes domínios de existência, outras vidas no passado. Mike ouvira rumores sobre isso, mas não estava preparado para ouvir de um anjo. Ele esperava que em algum dia um guru indiano de cabelos compridos pudesse abordar o assunto, mas um anjo? Vidas passadas eram elemento do humanismo, Laranja disse, e as instruções de uma vida passada eram transmitidas a uma nova, como ensinamentos no nascimento. Esses ensinamentos eram chamados de karma, ou, como alguns se referem a eles, recordação e experiência. O karma permitia o aprendizado humano e também, de alguma forma, auxiliava o planeta. Esse era o modo como as coisas funcionavam para os humanos, vida após vida. Laranja disse para Mike que, a fim de alcançar uma nova vibração, ele teria de eliminar algumas das antigas características, como os aprendizados kármicos com os quais havia nascido. O caminho para casa não os permitia, assim como fizera com a comida estragada, conforme ele vivenciou na estrada. Mike instantaneamente pensou em si como um monte de carne podre na estrada, um que não prestou atenção ao professor. Ele ampliou seu interesse, de modo que não ocasionasse aquela condição. Urk. Laranja viu os pensamentos de Mike, riu alto e dividiu muitas alegrias maravilhosas com ele. Mike estava assombrado com o quão próximo se sentia de Laranja. Ele era um professor magnífico, uma excelente companhia, ainda que não soubesse dizer olá ou tchau. Mostrou a Mike como dar forma a pensamentos que efetivamente gerariam energia. É assim que você controla a sua realidade, Laranja disse. Use seu sentimento espiritual interno e esperteza para induzi-la às situações que você merece e as quais planejara. Mike não fazia ideia do que aquilo significava, mas fez conforme lhe foi dito e aparentemente passou em todos os testes. O dom espiritual de capacidade de cocriação estava incrustado em seu ser, assim como o dom de limpar todos os seus atributos kármicos de encarnações passadas. Ca- Cada dom foi celebrado com ritual e verbalização. Além disso, cada um parecia transmutar do físico para o espiritual, como se fosse absorvido pelo corpo sob a orientação e cautelosa tutela do grande anjo laranja. Mike sentiu como se estivesse estudando para algum sacerdócio sagrado, a cada momento em que verbalizava o que Laranja lhe ensinara. Podia ver o anjo, na verdade, olhando para o seu coração. Laranja podia ser intenso, e durante esses períodos em que Mike fez promessas e verbalizou sua vontade de que este ou aquele dom fosse implementado,
em seu centro de força espiritual, Laranja parecia ler sua alma. Era desconfortável no início, mas então Mike percebeu que Laranja testava a integridade daquilo que ele dizia em voz alta. Se ele estivesse fingindo, Laranja saberia de imediato e não permitiria que Mike fosse mais longe. Finalmente, passadas mais de 2 semanas, os pequenos pacotes estavam todos abertos, esclarecidos e integrados ao seu eu espiritual de Mike. E testes foram feitos ao longo do período. Um teste em especial foi árduo. Mike tinha pavor de espaços pequenos. Ele não sabia por quê, mas no início de sua vida percebeu que tinha um ataque de pânico se fosse, de algum modo, preso rigorosamente. Um dos dons de Laranja era o poder de superar esta fobia. Mike demonstrou intenção e fez o ritual. Laranja disse-lhe que a sensação de pânico em espaços fechados era um invólucro kármico e que a limpeza deste significava livrar-se de muitas outras experiências de vidas passadas que Mike havia, desta vez, trazido às suas características humanas. Dias depois, um grande caixote foi aberto durante o período de treinamento. Em vez de algo vir à tona, foi pedido para que Mike entrasse nele. A tampa foi fechada e a escuridão rodeou Mike quando se agachou no receptáculo. Ele ouviu o ameaçador e alto bater. Ele ouviu o ameaçador e alto bater de cada prego enquanto a cobertura da tampa era presa por Laranja. Então, silêncio e mais escuridão. Ele podia ouvir com clareza sua respiração no espaço fechado e estava bastante ciente de sua posição restrita. Podia até ouvir seu coração. Laranja não deu explicações. Não tinha de fazê-lo. Era outro teste no qual Mike não poderia falhar. Por cerca de 10 segundos, o coração de Mike competiu com a recordação do problema. Então, quando seu corpo inteiro deveria sofrer um acesso de tremores em virtude do pânico, a sensação de claustrofobia fracassou por completo e ele relaxou. Mike notou, para sua grande alegria, que o dom havia funcionado e que, num primeiro momento, seu corpo reagira como nos velhos tempos, como mas seu novo espírito o havia impedido. A paz assumiu o controle. Mike cantou algumas canções para si mesmo e finalmente cochilou. Laranja, em deleite, abriu a caixa. Mike saiu cerca de 1 hora depois. Você é excepcional, Mike Thomas, de intenção pura, disse. Eita, nós. Disse o ser angelical, sorrindo largamente. Mike podia realmente ver orgulho nos olhos de Laranja. Nem todos chegam tão longe assim. Esta foi a primeira vez que Mike, de fato, percebeu estar entre outros que também haviam pedido para trilhar o caminho para casa. O fato lhe havia ocorrido diversas vezes antes, mas ele não havia percebido sua implicação. Pensou nisso durante muitas noites, quando Laranja finalmente prosseguiu com os dons e começou a exibir as ferramentas grandes. Foi durante a 3ª semana de treinamento que Laranja apresentou a caixa grande. Há 3 ferramentas das quais você precisará em sua jornada, Laranja disse com grande ênfase. Ele se aproximou de um caixote especial e o abriu. A cada vez em que Laranja abrira um pacote ou caixote, Mike sentava-se no banco com expectativa.
perguntando-se qual seria o próximo item mágico que aumentaria sua consciência espiritual, conhecimento ou poder. Ele não estava preparado para o que Laranja iria lhe dar. Laranja estava de costas para Mike, de modo que este não conseguia ver o que o anjo havia tirado de dentro do caixote. Quando o anjo se virou para apresentar a primeira ferramenta, Mike viu um lampejo de algo prateado. Não, não poderia ser. Laranja segurava uma enorme espada. Contemple a espada da verdade, determinou o anjo laranja enquanto mostrava a arma para Michael Thomas. Se pareceu grande quando o anjo a segurava, aparentou ser imensa quando Mike a pegou. Era mais pesada do que se podia acreditar e de difícil manejo. Mike não conseguiu acreditar que aquilo estava acontecendo. É uma espada de verdade, Mike exclamou para a laranja. Tão real quanto os outros dons, Laranja lembrou. Esta é apenas uma das 3 que você carregará consigo do lado externo de seu corpo, enquanto viaja para as próximas casas. Michael segurou a espada por alguns momentos, examinando sua beleza. Sim, havia seu nome nela, ele adivinhou. A arma tinha complexa decoração em alto relevo, a qual possuía importante significado espiritual. Seu cabo era grande, com uma espécie de pedra de cobalto brilhante. Era de tirar o fôlego e tinha a lâmina muito afiada. Tente movê-la, o anjo recuou. Mike fez o que lhe foi dito e a espada quase se movimentou sozinha. O inesperado poder da arma quase derrubou Mike. Ele se sentiu idiota e desajeitado quando se ergueu para tentar de novo. Laranja levantou a mão para impedir que Mike continuasse. Aqui, veja se ajuda. O anjo se aproximou novamente do caixote e retirou algo mais. Novamente, o novo objeto cintilou um prateado ao ser apanhado. Era um imenso escudo. Mike balançou a cabeça, incrédulo. O que era tudo aquilo? Era realmente incomum. Presentes espirituais? Armas de guerra? Estou sendo preparada para uma vida passada em Camelot? Nada é o que parece ser, Michael Thomas, de intenção pura. Laranja se pôs à sua frente, o escudo nas mãos, respondendo aos pensamentos de um aluno confuso. Experimente. Laranja mostrou a Mike como prender o escudo ao braço e lhe deu algumas dicas de como o escudo e a espada equilibravam o peso um do outro, de modo que fosse possível movimentar a espada sem sofrer uma queda. Algo bom para se aprender. Michael, disse o anjo, o escudo é o conhecimento do espírito. Juntamente com a verdade, o equilíbrio tem poder absoluto. As trevas não podem existir onde há conhecimento. Nenhum segredo pode sobreviver à luz, e esta se originará quando a verdade é revelada por meio da verificação do conhecimento. Não há combinação mais grandiosa do que essa. Eles devem ser utilizados em conjunto. Há algo mais naquele caixote? Mike perguntou em um tom jocoso, enquanto cambaleava com o peso da espada e do escudo novos. Engraçado você perguntar. Laranja, mais uma vez, foi ao caixote com um descrente Mike olhando para suas costas.
O anjo se esticou e apanhou um objeto ainda maior que os demais, mais uma vez prateado. Contemple a armadura! Exclamou um anjo laranja, muito divertido, quase rindo da expressão de crença no rosto de Mike. Eu não entendo. Mike sentou-se no banco, desanimado. Como um dia poderei manusear tudo isso? Com prática, Laranja respondeu. Aqui, deixe-me mostrá-lo. Laranja pegou a espada e o escudo. Ajudou Mike a vestir a pesada e enfeitada armadura. Era parecida com um colete e cobriu a parte superior de seu tronco. Como aderia de um braço a outro, adequava-se como um molde no corpo, um ajuste perfeito. Os fechos foram firmados e Laranja amarrou em Mike uma bainha especial para guardar a espada da verdade. Então, mostrou-lhe como acondicionar nas costas o pesado escudo com um prendedor especial enquanto viajasse. Quando tudo terminou, o anjo novamente se afastou. Michael Thomas, de intenção pura, você agora possui a tríade de ferramentas que permitirão sua passagem para a nova vibração. Você tem a espada da verdade, o escudo do conhecimento e, finalmente, a armadura do espírito. A armadura é chamada de manto de Deus. Representa a sabedoria necessária para utilizar as outras duas ferramentas de maneira apropriada. Amanhã você iniciará seu treinamento como guerreiro da luz. Há grande poder na tríade. Nunca os use separadamente. Laranja tirou as armas de Michael e o conduziu de volta para o seu quarto, onde Michael se lavou, comeu e foi dormir. Ele ficou deitado na cama durante muito tempo, pensando a respeito das muitas contradições que observou naquela nobre terra. Caiu no sono com muitos pensamentos conflitantes em sua mente. Na manhã seguinte, Michael novamente se encontrou na sala de treinamento. No decorrer dos dias seguintes, Laranja começou a mostrar-lhe como utilizar as velhas armas com alguma habilidade. O primeiro treino foi de equilíbrio. Ele fez Mike subir e descer escadas correndo em trajes completos de batalha, espada sacada e escudo em prontidão. Laranja mostrou a Mike como cair e se levantar rapidamente, utilizando o escudo como um contrapeso. Em meio a tudo isso, Mike percebeu que as ferramentas nunca se sujavam nem ficavam amassadas ou marcadas. Ele correu com as ferramentas, andou com elas, rodopiou, fez tudo, exceto lutar com elas. Mike lentamente obtinha uma sensação de equilíbrio. Com o tempo, algo atípico se revelou. À noite, quando retirou o traje de batalha, não houve qualquer sensação de alívio em desfazer-se das pesadas armas. Ao contrário, sentiu-se pequeno e indefeso e demasiadamente leve. Muitos dias se passaram até Laranja iniciar o treinamento final. Como de fato utilizar a espada da verdade. Mike esperava que Laranja se transformasse em uma espécie de mestre samurai e o ensinasse a lutar. Em vez disso, Mike teve um treinamento completamente diferente. Agora você está preparado para aprender a utilizar as armas, Michael Thomas, disse Laranja. Saque sua espada. Com um floreio que deixaria qualquer cavaleiro orgulhoso, Mike apresentou a espada pesada e de grande comprimento. O anjo observou com aprovação. Agora, levante-a a Deus. Mike fez conforme pedido. Antes de expressar sua verdade, Michael Thomas cinta a espada.
Mike não fazia ideia do que Laranja quis dizer. Sentir a espada? Estava em suas mãos. Como ele poderia não senti-la? Michael Thomas de intenção pura, disse o intenso ser laranja. Segure a espada ao alto e expresse sua verdade. Você ama a Deus? Michael começava a compreender aquela pergunta novamente. Mas agora ele estava segurando uma espada, uma pesada arma espiritual apontada para o céu. Esperava-se que fizesse um tipo de discurso? Michael iniciou sua resposta padrão. Sim, eu amo laranja. Como você pode averiguar em meu coração? Mike estava atordoado e não conseguia terminar. A espada estava começando a vibrar. Estava quase cantando ao mesmo tempo em que parecia arrastar um intenso calor vibratório para baixo de seu braço e para dentro de seu peito. Em resposta, o escudo estava zumbindo. Mike tinha certeza disso. E a armadura estava esquentando também. As ferramentas que ele costumava carregar com tanta dificuldade estavam de algum modo vivas por causa de seu propósito. Ele estava sendo tomado pelo sentimento de poder dentro destes elementos que portava e vestia. Então, lembrou-se do que estava falando. Eu certamente amo a Deus. Mike segurou a espada ao alto e conseguiu senti-la vibrar com sua intenção verdadeira. Ele se sentiu capaz, sentiu-se iluminado, sentiu como se pudesse permanecer lá mais uma hora com a arma pesada e vibratória em prontidão, tensionando seu propósito de ir para casa, a qual pertencia. Ele sentiu os 3 elementos vibrarem e cantarem com uma nota musical Fá que ressoava dentro de seu coração. Lágrimas começaram a correr-lhe no rosto, enquanto sentia e via o propósito da presente cerimônia. Os elementos estavam aceitando a biologia de Mike. Eles estavam se integrando ao seu espírito, e sua verdadeira intenção era o catalisador da cerimônia. Então, esse era o motivo para a espada, o escudo e a armadura? Era uma metáfora. O que mais poderia ser? Essa explicação era boa o suficiente para Michael Thomas, pois o havia levado a um novo nível de comprometimento e consciência. Laranja e Michael Thomas trocaram sentimentos ternos naquela noite. Mike sabia que era quase hora de partir. Laranja nunca mostrou a Mike como lutar. E ele sabia que era devido ao fato de que as armas eram apenas símbolos. Mike perguntou a Laranja a respeito de casa e do caminho. Mike se perguntou repetidas vezes por que armas de guerra terrenas eram ensinadas em uma terra sagrada e espiritual. Laranja se esquivou com sucesso de todas as perguntas, exceto daquelas que Mike tinha permissão para que lhe fossem respondidas. E então, mesmo essas respostas eram vagas. Laranja, você teria dado um excelente político na Terra, brincou Mike. O que eu fiz para que você me insultasse dessa forma? Laranja brincou em resposta. Eu sinto um vínculo genuíno com você. Mike percebeu que estava perdendo a fala. Ele realmente não queria deixar aquele magnífico anjo mestre. Não diga mais nada, Michael Thomas de intenção pura. Dividirei com você um segredo de angelidade. Laranja inventara uma palavra apenas para Mike. Ele se curvou de modo que ficasse com os olhos no mesmo nível que os de Mike e continuou. Você e eu somos da mesma família. Não falamos tchau porque nunca deixamos um ao outro. Estou sempre com você
e disponível. Você verá. Agora é hora de você se retirar. Mike estava chocado com a natureza franca de sua comunicação com Laranja. A mesma família? Como poderia ser? Mike então se sentiu tolo, pois percebeu que Laranja havia de fato ouvido, por acaso, quando reclamou na primeira noite que os anjos nunca dizem tchau. Que resposta! Que importante revelação! Que pensamento! Eles nunca me deixam? Mike lembrou-se pela primeira vez, desde que chegara, 3 semanas antes, que na bifurcação da estrada, Azul, de algum modo, o havia aconselhado a utilizar o mapa. Ele, de fato, ouviu a voz de Azul em sua cabeça. Você conhece Azul? Mike perguntou em um capricho. Como a mim mesmo, foi a resposta do ser laranja. Mike não disse nada e se retirou para o quarto do qual gostava muito, o lugar onde comia e dormia. Embora nada lhe havia sido dito a respeito de partir, Mike se viu colocando as coisas nas malas, das quais quase se esquecera, preparando-se para continuar sua jornada de manhã. Ele deu uma olhada nos livros e nas fotos e mais uma vez teve saudade de suas experiências na Terra e da preciosidade de suas poucas posses. De algum modo, elas começavam a parecer destoantes. Foi um Michael pesaroso quem apareceu à porta. Foi um Michael pesaroso quem apareceu à porta da casa laranja naquela manhã, após sua refeição. Laranja o havia conduzido silenciosamente naquela direção, com Mike a segui-lo. Desta vez, contudo, Mike tinha uma carga extra para levar. A sacola com seu mapa, novas ferramentas balançando e retinindo enquanto andava, e as 2 malas de livros e fotografias. Michael, você tem certeza que deseja levar todos esses itens em sua jornada? Perguntou o ser laranja. Seria melhor se você não os levasse. Eles representam minhas possessões terrenas, respondeu Mike. Eu preciso delas. Para quê? Michael pensou naquela pergunta, mas deixar 2 malas não era uma opção. Pela lembrança e pela honra de minha vida anterior, Mike disse. Pela conexão com os modos antigos, Michael. Mike estava ficando irritado com a linha de questionamento. O anjo falou novamente. Por que você não deixa suas malas comigo, Michael? Eu te amo e eu as manterei em segurança caso você retorne aqui algum dia. Não! Mike não queria ouvir mais nada sobre suas malas. Eram suas coisas e as manteria o quanto fosse possível. Ele precisava de algo naquela terra estranha para se lembrar do que ele realmente era. O anjo acenou com a cabeça. Mike sempre conseguia o que queria. Ele percebeu que todos os anjos haviam respeitado suas escolhas e nunca discutido a respeito de suas decisões finais. Naquela manhã, Michael Thomas não disse adeus à laranja. Em pé, nos degraus, encarando o anjo com quem havia estado durante semanas, ele se recordou da explicação de Laranja a respeito daquelas coisas. Vejo-te em breve, disse Michael, não acreditando naquilo. Laranja simplesmente entrou e fechou a porta. Eu não sei como eles fazem isso, pensou Mike consigo mesmo. Nenhum fechamento, exceto pelas portas. Paramos aqui ou continuamos? A próxima página é a última, né? Ah, é? Uhum. Que bom. Então bora lá. Aqui, ó. Mike começou. Ó, acaba. Ah, top. Mike começou a descer o caminho em uma direção na qual não estivera antes. Foi tudo o que pôde fazer para manter as coisas juntas, pois estava sobrecarregado
com sua carga. A adição da espada, do escudo e da armadura, com suas malas e a bolsa com o mapa, era quase um exagero. Ele lamentou o fato de aqueles pesados símbolos da nova era terem realmente de ser carregados fisicamente. Que coisa idiota, Mike pensou em segredo. Devo parecer muito boboca. Todas essas armas são de fato necessárias? Nunca as usei em nenhuma batalha. Eu realmente não sei. Laranja nunca me ensinou. Elas são apenas para estética e cerimônias. Então não seria suficiente apreciá-las? Enquanto se preocupava em equilibrar todos os seus novos bens e velhas malas, esqueceu-se do problema que tivera no caminho antes. Esquecera que algo o esperava. À medida que Mike seguia o caminho, retinindo ruidosamente, arrastando suas malas e equilibrando as ferramentas, uma força agourenta verde escura o espiava das árvores. A coisa examinou Mike com um novo interesse. Lá se foi o velho Mike. Havia sido substituído por um que possuía armas e força. Já não seria fácil. Uma nova estratégia seria necessária. Uma que confrontasse, uma que conflitaria Michael Thomas com grande poder e objetividade. O tempo faria a diferença, mas até então o ser obscuro continuaria a segui-lo à distância, esperando a oportunidade para atacar. A coisa seguiu sua caça, mantendo-se fora de vista e de detecção, seguindo a jornada de Michael Thomas de intenção pura. A coisa estava confiante de que aquele humano nunca chegaria à última porta, identificada como casa. Nossa, que bacana. É muito Adorei. bacana, é muito bacana. Quando ele recebe as ferramentas e cada uma que vai entrando dentro dele, tem algum momento que o anjo vai explicar para ele que ele tem que usar o conhecimento e a esperteza, sabe? A nossa mente e a nossa capacidade de discernimento, nosso ego, ele quando não está doente, ele é saudável. Ele Uhum. traz para a gente essa esperteza, essa capacidade de discernimento, né? Achei isso muito legal. Achei legal também como à medida que ele ia ganhando mais conhecimento, ele ia aumentando a vibração dele. E depois, quando ele ganha as três ferramentas, quando ele consegue usá-las e consegue equilibrá-las, ele sente a frequência dele aumentando. Né? A gente vai trabalhando na vida com frequências espirituais, no sentido de caminhos espirituais. Você tem o seu, eu tenho o meu, a Lid tem o dela. E essas ferramentas, elas são adequadas para a gente, que cada um tem a sua caixa. E quando a gente aprende a usar essa ferramenta que nos é trazida, ela aumenta a nossa capacidade de vibração quando a gente equilibra ela. Mas quando ele sai, ele reclama que elas são pesadas, porque às vezes, muitas vezes, ser você mesma, carregar esse novo conhecimento e tentar se adequar à velha realidade é super difícil, Muito. porque as outras pessoas não estão no seu pegada, mas você ainda quer estar agarrada com elas, com as suas memórias, com as suas lembranças. Só que você já tem uma nova ferramenta e ela ainda pesa, porque ela ainda não está aqui, ó. Você ainda está experimentando ela. É Algo te novo. diz, vai adiante, experimenta, mas você fala assim, como? Isso aqui é absurdo demais, isso aqui é fora da realidade. Mas você insiste, você persiste, ao mesmo tempo que isso vai gerando estranheza nos outros. E E é aí nova até pra gente, né? é As nova até novas. pra gente. Você tá com ela, ela é pesada, você tá equilibrando ela. Aí você ainda tem a sacola de velha, coisas que você carrega com você. Você fala, meu Deus, isso aqui é tudo muito pesado. É, o que que é a verdade? Será que eu preciso dessa coisa nova, mas eu não consigo largar dela? Mas eu também não consigo largar do velho, porque eu preciso daqueles momentos de felicidade, no que eu chamo de felicidade. Sim. São bem legais as metáforas desse livro, bem legais. Então, verdade, conhecimento e proteção divina.
a armadura da proteção divina, a gente está sempre protegido, sempre protegido. A gente só acha que não quando a gente quer estar no controle. É verdade. Ah, mas a maldade existe. Ah, mas pessoas sofrem violência. Mas isso é espelho da nossa alma. Uhum, E quando a gente ainda precisa viver essa violência para aceitar o outro, para amar e acolher o outro. sim. Muito lindo. Muito lindo. Ficou um pouco comprido hoje, né? Mas pelo menos a gente acabou esse capítulo e a gente vai para o próximo capítulo no próximo encontro. Um beijo a todos, boa noite. Beijo!